Irmão José, eu fiquei curioso aqui. Eu queria saber quando foi que o senhor decidiu denunciar esses absurdos aí que a gente vê aí a cada dia. Pois é, Eric, veja só. Josué, como eu falei a você, desde 1973, membro dessa igreja, e tinha um apreço, assim, né? Muito grande pelo ministério da igreja, e por que não dizer pelos pastores, o respeito, a reverência, a consideração, tá certo? E assim, eu saí aqui do estado de Pernambuco em 1989 e deixei uma igreja, deixei uma administração que poderia ter seus erros lá. E eu passei 16 anos na Bahia, poderia ter seus erros lá, mas não eram erros tão significativos, tão exacerbados, tão escandalosos como esses. Eu duvido que pastores anteriores foram acusados pelo menos de 10% do que essa gestão é acusada e não se tomou nenhuma providência. Nunca. Pois é, em 2016, por ocasião de minha candidatura para vereador aqui de Recife, porque eu já fui candidato a deputado estadual pela Bahia, e isso em 1998. Quando eu cheguei aqui, fui candidato em 2016, né? E, em função disso, eu comecei a participar, a chegar mais perto da igreja, das reuniões decisórias, porque a igreja mantinha candidatos, você sabe. Meu irmão, olha, que as pessoas não entendam errado, porque não se trata nada, absolutamente nada de política, porque não ganhou eleição ou porque queria se eleger, nada, nada disso, tá certo? Porque a minha vida, assim, ela é feita de desafios desde o início, Eric, a nossa vida, e nós somos guerreiros e a gente não se dobra diante das aparentes derrotas, mas através desse processo eleitoral, eu descobri o quanto a igreja era usada para fins escusos, obscuros por esta administração, a ponto de indicar exclusividade de candidatos para os cargos eletivos para tirar dividendos políticos. Você sabe que depois dos candidatos eleitos, está aí as denúncias, o gestor presidente, aí está a denúncia pelo próprio pastor da igreja, pastor consagrado por ele, segundo essa denúncia que está no Ministério Público, Polícia Federal, ele armou um esquema de desvio do dinheiro público. Como era isso, irmão Josué? Indicava funcionários para os gabinetes do deputado estadual, da vereadora, entendeu, meu irmão? Salário até de 16 mil reais, de 7 mil reais, as pessoas não prestavam serviço, as pessoas não compareciam nos gabinetes, as pessoas moravam até em outras cidades e esse dinheiro era acreditado, está aí a Oxe, denúncia, era acreditado na rachadinha, rachadinha. rachadinha, na conta dessas pessoas. Quando o Rapaz. dinheiro entrava na conta dessas pessoas, os parlamentares tinham, Eric, um cartão através dos seus assessores. As pessoas só davam o nome, ia lá, sacava o dinheiro, dava 500 reais às pessoas e pegava todo o dinheiro, segundo essa denúncia, partia com a direção da igreja para outras finalidades, dinheiro público. Entendeu, Eric? Então, veja, quando eu me propus a ser candidato, ele disse, não, aqui, veja só, aqui o bolo já está fechado, aqui não entra, e começou perante os meus olhos, e perante os olhos, olha, a realidade é essa pergunta sua é fundamental, e perante os olhos de quem presenciava as reuniões dentro do Ministério, porque eram obreiros, me dizer o que se passava lá dentro. As pessoas eram, e agora o Jonatas Renato deu esse testemunho como presbítero lá na igreja, que era constrangido, obrigado a votar, a apoiar e a fazer campanha para os seus candidatos. Então, quando ele viu Josué chegar e chamá-lo, que eu fui chamar o pastor presidente, eu disse, pastor, eu sou candidato a vereador, eu quero saber do senhor quais os critérios para que os candidatos sejam, pelo menos, indicados.
não seria dinheiro, apoio de dinheiro, não seria fazer campanhas em cultos, não. Simplesmente a gente ter liberdade entre nossos irmãos. E aí encontrei a porta totalmente fechada. E aí eu fui verificar por que a porta estava fechada. Aí foi que descobri um mar de lamas que se reverbera até hoje. Veja, e quando eu tomei conhecimento, meu amigo, é importante isso para os seus ouvintes. A eleição naquela ocasião foi dia 2 de outubro de 2016. Após o resultado das eleições, eu procurei a administração dessa igreja, não fui ouvido. Peguei todas as provas que tinha, Eric, tá certo? De ilicitudes, de uso indevido, curral eleitoral, dinheiro da igreja, recursos da igreja para eleger os candidatos, cerceamento, reuniões nas dependências da igreja, punição para quem... Eu peguei tudo isso, entreguei dando ao Ministério Público. Agora, por que eu fiz isso, Josué Augusto, membro, veja, isso é importante, desde 1973, respeitando, honrando todo o ministério da igreja. De repente, eu vi isso e eu disse, olha, Eric, agora, preste bem atenção, meus irmãos e meus amigos. Eu disse, não. Pelo que eu conheço da revelação de Deus através da Bíblia, esses homens estão fora do prumo do cânon sagrado. Deus não pode compactuar, aprovar essas atitudes, estão erradas e precisam ser freadas. Então, tal qual não foi a coragem e a determinação que eu tive de pegar o pastor presidente, antes homem honrado, fora de qualquer suspeita, levá-lo ao Ministério Público e dizer, olha, estão cometendo crime, ilicitudes. Mas, irmão, seu Josué, chame-o aqui para que ele preste conta do que está fazendo. Isso foi feito, meu irmão. Aí, muitos, irmão Josué, o homem é ungido, o homem é escolhido. Eu também tinha essa noção. Mas quando eu vi, eu digo, Deus colocar unção e permanecer sobre isso, não é o evangelho que a gente conhece. Então, fui e denunciei tudinho. E tal qual não foi a minha surpresa, viu, amigo? E o promotor, naquela ocasião, e a promotora, me disse, olha, isso é muito importante. Seu Josué, olha, ele vai chegar aqui e vai negar tudinho. O que o senhor está dizendo vai ser a sua palavra contra dele. Aí eu disse para ela, na minha inocência, olha o conceito que eu tinha. Aqui na Avenida Visconde Suassuna, 2 promotores na minha frente, e eu disse ao doutor Paulo e à doutora Rosa Salvati, eu disse, olha, doutores, eu os tenho como homens de verdade. Eles jamais mentirão. Chegarão aqui e falarão a verdade, que aí estão os fatos, mesmo que sofra as consequências que a lei prevê. Está entendendo, meu amigo? E qual foi a minha surpresa? Tal qual não foi a minha surpresa. Eles chegaram lá e mentiram. Disseram que não era nada daquilo, disseram que era mentira, compreendeu? E até hoje eu tenho um depoimento deles mentiroso. E quando se pensa que vai ficar assim, não. Ele, na justiça, sem saber que ia ter essa propagação que teve, mentiu. E hoje todo mundo sabe que essa inserção de Ailton José Alves, seu ministério na política, foi o maior erro cometido por ele. Talvez tenha sido não a razão principal do seu erro, mas o que Deus permitiu, e essa minha ida aqui, falar com ele como candidato, foi para que isso? Essa, vamos dizer assim, esse quarto escuro de coisas impenetráveis que a igreja não faz conhecimento, abrisse a porta e escancarasse e mostrasse a todo mundo, porque a igreja é lugar dos chamados para fora, é lugar de santidade e lugar de luz e não lugar de trevas. Foi assim, meu amigo. Verdade, irmã, não é de hoje que ele está aqui, não, viu? O irmão Josué já está denunciando há muitos anos, viu? Essa irregularidade aí ele está denunciando há muitos anos, até processo já levou, viu? A irmã está perguntando aqui, irmão, cheguei agora, a gente está falando aqui sobre a Assembleia de Deus Pernambuco, sobre o que está acontecendo aqui na Assembleia de Deus Pernambuco, entendeu? É isso aqui que a gente está falando, o assunto é isso aqui, sobre a Assembleia de Deus Pernambuco, que a gente mora aqui, a gente mora aqui e sabe o irmão Josué aí,
sabe de algumas coisas que aconteceram lá, que ele até denunciou, e também foi processado. Foi processado. A irmã botou aí, porque não irmã, tudo tem um tempo determinado. Né? Eu passei um bocado de ano aí acreditando nesses homens. Para mim, ele era o homem mais usado de Deus que existia na face da terra. Mas depois, quando Deus tira a escama dos seus olhos, você enxerga e vê que não é nada aquilo que você pensava, né? Ele também, não é, irmão? Aí as pessoas dizem, não, mas começou a denunciar agora, porque tudo tem um tempo determinado. A gente acredita nisso, entendeu? Eu acreditava. E pior, meu irmão, minha irmã, é você saber e calar-se. E calar-se. Olha, toda essa coisa, Eric, que se diz que é escândalo, não deveria denunciar, meu irmão, isso é uma porta aberta, é uma oportunidade para que os homens, primeiro, reconheçam seus erros, eu não canso de dizer. Reconheçam seus erros, se convertam, se arrependam, peçam perdão, seja excluído e depois voltem para Deus com humildade e submissão. Porque se morrerem assim, o acerto de contas vai ser, meu irmão, na eternidade. Na eternidade, fechou-se a porta do perdão. Então, custe o que custar para eles, é 1000 vezes melhor acertar os passos agora do que levar essas pendências para a eternidade, porque Deus, ele é justo e não tem o culpado por inocente. É verdade, é verdade. Olha, e teve um tempo aí, quando veio a pandemia aí, quando veio a pandemia, a irmãzinha botou, são todos, olha, irmã Edilane, olha, eu conheço o irmão Josué, e se a senhora dizer que o irmão Josué é igual ao pastor Ailton aí, a senhora está errada e está cometendo injustiça, viu? O irmão Josué tem um canal dele, o irmão Josué nunca viu o irmão Josué usando o nome de Deus para pedir dinheiro a ninguém, nunca viu o irmão Josué usando o nome de Deus para enganar ninguém, para arrecadar dinheiro e mentindo usando o nome de Deus, viu? Pode ter certeza que não tem nada a ver o caráter do irmão Josué com o caráter do pastor Ailton José Alves, viu? Por isso que no meio de tantos, muitos estão lá seguindo Ailton, e o irmão Josué se levantou e denunciou ele dentro da igreja. O irmão Josué denunciou ele dentro da igreja, congregando, o irmão Josué denunciou ele. Viu? E se o irmão Josué fosse igual a ele, o irmão Josué jamais ia denunciar ele. Por que não ia? Claro que não ia. Entendeu? Não tinha como o irmão Josué fazer isso, entendeu? E o irmão Josué fez isso, viu? Para esse povo, chega a dizer, não é porque ele queria cargo, ser político ou ter um cargo na igreja. Não tenho nenhuma necessidade de ter cargo na igreja e não quero, principalmente nessa administração. É bom que se diga de passagem que eu passei 16 anos na Bahia, lá eu assumi responsabilidades na igreja, fui consagrado ao diaconato, e quando chega aqui, tem um processo de aceitação que eles chamam de reconhecimento, né, do ministério. Eu fui reconhecido como diácono pelo próprio pastor presidente da igreja, ele próprio assinou a minha ficha, mas que tudo isso não foi suficiente para me fazer calar. Eu mantive a decisão de denunciar, mesmo correndo o risco de ser excluído, como fui, por arbitrariedades, e estou firme, decidido até hoje. Acho, não recuei, não vou recuar, e tenho para mim, que como cidadão e como cristão, meu irmão Eric, e que todos saibam, eu tenho a consciência do que fiz a coisa certa. Porque, Eric, através do seu canal, como eu já falei, através do canal de Rafa, através de André Carpano, através de Josué, através do Dr. Miguel, através de Giovanni, o Atalaia, é o sinal vermelho para esses homens. Lembra-se do Titanic? Não, eu sou grande, passo por cima, tenho a verdade. E aí, meu, passou aquele dedo rasgando aquele casco que quem ouviu disse que parecia um dedo rasgando um grande iceberg e desceu às grandes profundidades. A mesma coisa, a vida espiritual é uma viagem, não é uma opinião de um crente, ou de 2, ou de 3, que vai lhe demover da verdade absoluta que você foi convencido pela palavra de Deus. Então, meu irmão Eric, só
Deus pode nos demover dessas verdades e jamais vai demover. Ou, para nos calar, só a morte, meu. É que nem o irmão botou aqui, ó, Efésios 5:11, ó. E não vos associei com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Tá vendo? Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Olha só. É Entendeu? verdade. Condenai-as.